Em Passo Fundo, a Codepas abriu hoje as inscrições para quem deseja trabalhar na companhia temporariamente. Devem ser contratados 40 profissionais. Os candidatos vão prestar um teste de seleção simplificado no dia 25 de janeiro. O contrato é por 6 meses, com possibilidade de renovação para outros 6. As inscrições devem ser feitas na Codepas somente durante esta semana, até sexta-feira, ao custo de R$ 30. O telefone da Codepas é o 3045-1968. Quem fez a inscrição para o primeiro ano do ensino fundamental, ainda no ano passado, ou vai estudar no primeiro ano do ensino médio, tem até amanhã para fazer a pré-matrícula pela internet. O resultado da seleção de escolas foi divulgado ainda em dezembro no site da Secretaria Estadual de Educação, que está aparecendo aí na tela. A pré-matrícula pode ser feita neste endereço, só que no ícone Serviços e Informações, matrícula na escola pública. Os estudantes que desejam pedir transferência de escola também devem fazer a solicitação no site. Outras informações pelo 3311 3145. A cesta básica do mês de dezembro ficou praticamente igual à de novembro. O aumento foi de 0,14%. Confira quais produtos ficaram mais caros e quais estão mais baratos. O estudo é feito todos os meses aqui pela UPF. Para comprar a cesta básica no mês de dezembro, foram necessários R$ 617,45, o que representa um aumento de 0,14% por cesta, já que em novembro a cesta básica custava R$ 666,52. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os 5 primeiros da lista dos que ficaram mais caros foram o sal, com um aumento de 10,76%, a cenoura, com 9,11%, o desodorante, com 7,43%, o absorvente, com 4,76% e a carne bovina, que ficou 4,23% mais cara. Já os produtos que ficaram mais baratos foram o tomate, com redução de 21%, o shampoo, com 13,53%, a laranja, com 6,23%, o arroz, com 6,08% e o mamão, que ficou 5,92% mais barato. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma é no Brasil. O país é o campeão mundial de ocorrência deste fenômeno. São 130 mortes, mais de 200 feridos por ano e prejuízos que vão aí até R$ 1 bilhão. Para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o professor de Física aqui da UPF, Álvaro Becker da Rosa. Sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Professor, obrigada por aceitar o nosso convite. Essa época do ano a gente percebe raios com mais facilidade. Por que o Brasil tem, digamos assim, esse privilégio de atrair tantos raios, hein, professor? Bem, o Brasil tem essa característica de raios e ainda não é bem conhecido por que caem mais raios aqui. Até algumas décadas aí, menos atrás, não se tinha muita certeza de quantos raios caem em qualquer lugar, em cada lugar do mundo, até que satélites foram lançados e começaram a fazer esse mapeamento da quantidade de raios por região. E fomos sorteados, então, com a maior quantidade de raios do mundo aí, caem por aqui pelo Brasil. Pois é, eu notei aí que o senhor fala em raios que caem. Uns dizem que os raios sobem. O que é correto, professor? Olha, sem muitos detalhes assim, mas os raios podem cair, podem subir e podem ocorrer entre nuvens. Nem todas as pessoas que são atingidas por um raio morrem, não é mesmo, professor? Sim. Um raio é uma descarga muito intensa e dependendo do trajeto da corrente elétrica, porque muitas vezes o raio não está caindo diretamente sobre a pessoa. O raio cai numa estrutura metálica, por exemplo, uma grade, uma janela, uma torre, e a pessoa está próxima desse equipamento e ela absorve parte desse raio. Há casos também em que uma descarga um pouco mais forte atinge a pessoa. Não necessariamente ele é letal, mas é muito perigoso. Perfeito.
há locais que atraem raios com mais facilidade. Eu queria que você citasse alguns desses locais, professor. Sim, locais que atraem raios. Em geral, mas não é regra, lugares altos. Né? E principalmente lugares altos, torres metálicas, construções metálicas, né? São locais propícios à incidência de raios. Mas, por exemplo, uma pessoa com altura normal, estatura normal, em um campo plano, também é um objeto alto. Então, se você está em campo aberto, pode cair também incidência de raio. Um simples mourão de cerca com 1,5 metro de altura, dependendo da constituição, pode ser um ponto onde um raio vai descarregar. Há quem diga que um raio, melhor dizendo, não cai no mesmo lugar 2 vezes. Isso não é verdade. Não é verdade. Há casos curiosos de pessoas que, inclusive, pode se ver até alguns na internet, por aí, mas há casos de pessoas que já foram vítimas de mais de um raio, inclusive locais que caem raios com uma frequência, né, ou incidem raios, uma frequência absurdamente elevada. Agora, ser atingido 2 vezes por um raio é também um pouco de azar, não é, professor? Eu diria que já é uma questão de sorte, né? Porque sobreviver. Bom, é verdade. Isso vamos olhar sobre esse ângulo. Bom, no laboratório de física de vocês tem um experimento que mostra um pouco, que simula um pouco do fenômeno raio. Sim, nós conseguimos simular como que se forma um raio. Claro que não é um raio letal e nem nocivo. Essas pequenas faíscas que se formam, que se observam, são micro-raios, só que eles são inofensivos, né? O raio basicamente é quando você veste uma blusa de lã no inverno que dá aqueles pequenos estalos, né? Luminoso. Então o raio se forma pelo atrito da lã com o corpo, atrito da lã com o vidro, ou mesmo o atrito do vento na atmosfera, nuvens, umidade, partículas de água. Então esse é o mecanismo que forma, né, as cargas elétricas. Quando elas acumulam com uma grande intensidade, ocorre essa descarga, pelo ponto que for mais fácil, ou o ponto mais condutivo, ou o ponto mais alto, ou uma torre metálica, ou mesmo um ser humano. Perfeito. Agora, professor, tem gente que ao pentear o cabelo percebe que ele ficou com um movimento diferente, ao abrir a porta do carro teve um pequeno choque, tudo isso é a eletricidade. É a eletricidade. Que está sempre presente no nosso corpo e nas coisas também. Sim, sim. Só que, digamos, ao passar o pente no cabelo, nós eletrizamos. Né? E isso é uma quantidade muito pequena. Imagine os ventos na atmosfera do planeta Terra com... né, todo o tempo e toda a quantidade de massas de ar que existem, a quantidade de eletrização que pode acontecer. Né? Para esse verão, quais são as recomendações para a gente não atingir um raio? Isso vale para quem vai à piscina, quem vai pescar, para a dona de casa. Quais são as dicas, professor? As dicas básicas sempre qualquer objeto metálico e principalmente se o relevo for plano, um campo aberto ou o mar, a praia ou mesmo dentro da água, é um ponto elevado que pode ocorrer incidência do raio. Uma pessoa nadando em mar aberto com apenas a cabeça de fora, a cabeça é um ponto elevado. E a água do mar, sal, né? Conduz eletricidade e é possível acontecer um acidente. Ou seja, tá na praia, armou aquele temporal, começaram os raios, é bom que saia. É bom sair. Um raio numa árvore, por exemplo, a seiva da árvore ferve instantaneamente e a árvore explode. Então, mesmo que você não seja atingido pelo raio, se estiver próximo da árvore, quando o raio incide na árvore, a árvore pode explodir e é claro que isso nem sempre vai ser uma coisa segura. Né? Quem estiver na rua, o guarda-chuva, como é que fica aí, professor? Olha, o guarda-chuva em campo aberto é muito perigoso. Agora, se você está com o guarda-chuva no meio de casas, prédios, no centro da cidade... tranquilo. Tranquilo, não tem problema. Agora, imagina que você está numa praia deserta, plana, segurando um guarda-chuva durante uma tempestade, com os pés na areia, né, molhados. Então, o condutor perfeito, o para-raio humano, né? Tá certo. Professor, olha, muito obrigada pelas orientações. A gente vai agora à previsão do tempo, mas já lhe adianto que não há previsão de queda de raios, ao menos previsão, né? Sim. Obrigada, professor. Uma boa semana.
Bom, e ao menos até a metade dessa semana não tem previsão de chuva ou temporal. O certo é que o calor continua. Confira então o tempo para terça e quarta-feira. A previsão do tempo para a terça-feira marca céu encoberto sem possibilidade de chuva. Mínima de 20 graus e máxima que chega a 31. Na quarta-feira, previsão de céu parcialmente nublado, também sem possibilidade de chuva. A mínima será de 17 graus e a máxima chega a 32. Quem tem filho de colo, com mais ou menos aí 1 ano de idade, fica preocupado com muitas coisas. Se o bebê está se alimentando direito, se está crescendo, se desenvolvendo. E nessa época do ano em que as temperaturas são mais altas, a nossa equipe foi conversar com uma pediatra para saber quais os cuidados precisam ter com os bebês. A pequena Alice tem 2 meses de idade e já adora um bom banho para se refrescar. A Gabriele, mãe da Alice, já percebeu que a filha fica mais sensível e irritada com o calor. Quando está os dias muito quentes, ela fica irritada, ela não consegue dormir e nem mamar direito por causa do calor, ela transpira demais. O banho é uma das alternativas mais usadas pelos pais para aliviar o calor. Essa médica pediatra explica que o banho pode ser dado mais de uma vez ao dia. Para isso, são necessários alguns cuidados, como, por exemplo, não exagerar no sabonete. Os bebês muito pequenos, abaixo de 6 meses, pode até ser dado banho, a gente só evita usar o sabonete muitas vezes por dia, porque o sabonete ele vai retirar um pouco da proteção natural da pele também e vai evitar com que essa pele, vai deixar essa pele muito mais sensível, a criança vai perder muito mais água e muito mais calor. A preferência para usar paninho, usa um lencinho umedecido, usa um paninho para higienizar um pouquinho mais, principalmente as lesões de dobra, de pescoço. As altas temperaturas registradas nos últimos dias têm provocado nos pais uma preocupação, a de deixar os filhos ainda mais à vontade. Vamos a algumas dicas. As crianças suam muito, estão muito expostas à radiação solar também, então os principais cuidados têm que ser com a hidratação nesse período de maior calor. O leite materno ele já tem todos os componentes que as crianças precisam, né? Então eles têm a quantidade de água adequada, eles têm a quantidade de nutrientes adequados. Um bodyzinho, uma roupinha de manga curta, em geral já é suficiente. Nos dias de maior calor, pode deixar a criança só de fraldinha. Às vezes se usa ar-condicionado, se usa ventilador, então não colocar o vento direto nessas crianças. É importante proteger pelo menos o peito. Então coloca uma regatinha de algodão, um tecido bem fininho, sempre preferência é algodão que deixa a pele transpirar melhor. Depois é só prestar atenção se a temperatura alta não está mais incomodando. E no verão, época de temperaturas mais quentes e de férias escolares mais longas, uma opção para os pais que têm filhos entre os 5 e 10 anos é o projeto Brincando nas Férias do SESC. A programação é variada, conta com oficinas de arte, gincanas, piquenique, sessão de cinema e contação de histórias. Se você ficou interessado, as inscrições começam amanhã e podem ser feitas no SESC, em Passo Fundo, que fica na Avenida Brasil, número 30, bem no centro. O telefone é o 3313-4318. As atividades acontecem à tarde e as vagas são limitadas. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E você pode rever essa edição ainda hoje em horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã.